Bom dia. Bom dia. Obrigado. Deus é bom ou não é? Ele é muito bom. E a obra que ele começou, ele é fiel para completar, né, na vida de cada um de nós. E, mais uma vez, começamos uma manhã cheio de expectativas naquilo que Deus quer fazer na vida de cada um, né? É uma expectativa individual isso. Cada um de nós tem algo novo que o Senhor quer se revelar. E enquanto louvávamos aquele louvor, né, o primeiro, há um lugar, né, há um lugar de descanso, há um lugar de refrigério, há um lugar de paz, né, e esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu me lembro que quando tinha uns 18, 19 anos, assim, não sei se vocês usam essa expressão, mas eu era muito Caxias. Conhece a expressão? Alguns conhecem, outros não. Mas é uma expressão que diz, cara, sabe aquele cara muito quadradão, assim, que... E aí depois eu comecei a estudar engenharia, virei mais ainda, né? E eu lembro que um dia eu parei e comecei a escrever uma lista de coisas que eu deveria ser ou fazer como discípulo. Aí eu comecei a botar nessa lista, né? Eu preciso ser santo, eu preciso frutificar, eu preciso ter comunhão com o Senhor, eu preciso proclamar, eu preciso me encher da palavra. Eu comecei a listar, eu preciso ser servo como Jesus. Aí a lista começou a ficar grande. Quando eu estava no 35º item da lista, ela ia mais. Quando eu estava no 35º item da lista, eu tenho até hoje a lista, o Senhor falou comigo. Ele disse que uma coisa importa. Uma coisa só importa. Nem Marta e Maria, né? Marta, anda inquieta por tantas coisas. Uma coisa só importa. E Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirada dela. E essa melhor parte é estar nos pés do Senhor. É estar no trono, junto com o Senhor, aos pés dele, se deliciando da presença dele. E aí o que o Senhor mostrou naquele dia é que uma coisa importava. A gente às vezes complica o evangelho, a gente acha que é um monte de coisa, né? Aí cada culto, cada retiro que a gente sai, mais uma coisa para minha listinha, que eu tenho que ser ou fazer. E aí vai ficando impossível. Mas na verdade o que importa é uma coisa só. Nós temos que estar bem pertinho de Jesus. Bem pertinho de Jesus. Porque a partir do momento que eu estou bem pertinho de Jesus, todas as outras coisas elas vêm como consequência. Se eu estou bem pertinho de Jesus, cheio de Jesus, a luz não pode ter comunhão com trevas, eu vou ser santo. Se eu estiver bem pertinho de Jesus, eu vou estar tão cheio dele que isso vai transbordar de mim e eu vou proclamar. Eu vou testemunhar. Se eu estiver bem pertinho de Jesus, eu vou estar cheio do amor dele, porque Deus é amor e eu vou amar as pessoas. Então aquela minha lista se resumiu a um item só. Eu preciso estar bem pertinho de Jesus. Eu preciso encontrar esse lugar, bem pertinho de Jesus. Eu queria encorajar cada um de vocês que as N listas que nós temos, elas se concentrem em estarmos bem pertinho de Jesus. Não estou dizendo que não é importante nós sabermos essas outras coisas, essas são essenciais, mas elas vão ser muito mais consequência de nós nos grudarmos em Jesus. E não é à toa que ele tem falado sobre limites, né? Que imagina um círculo aqui, né? E aqui é o centro desse círculo, vamos supor, centro desse círculo. Existe uma borda, né? Onde eu ainda estou no reino. Mas santidade é muito mais do que estar desse lado do limite. Santidade não é só fugir do pecado, é caminhar em direção a Cristo. Eu me afasto do pecado, mas eu caminho em direção a Cristo. Eu vou em direção ao centro. E aí essas coisas nós vamos deixando para trás. Então essa é a vida que o Senhor quer para cada um de nós, uma vida onde nós estamos bem pertinho dele. Ele está o tempo todo conosco. E eu queria animar vocês, porque é de Deus essa palavra que ele tem trazido aqui. E ao mesmo tempo, isso tira um fardo, tira um peso. Porque uma coisa importa. Para mim foi uma libertação quando eu risquei aquela lista e eu vi, eu preciso ser muito amigo de Jesus, eu preciso estar bem pertinho de Jesus. Todas as outras coisas vão ser consequência. Amém? Mais uma vez te entregamos, Senhor, esse tempo juntos. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós te convidamos a presidir essa manhã. Nós te convidamos a assumir o lugar de destaque nessa manhã.
porque toda a glória, toda a honra e todo o louvor são para ti, Senhor. Te entronizamos aqui e te damos todo o nosso louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queria dois testemunhos, ou alguma palavra que o Senhor falou com vocês, seja na devocional de hoje de manhã, ou seja ao longo da semana, desse último mês que vocês têm se preparado. Queria encorajar dois corajosos, corajosas a virem compartilhar. Para aqueles que não estavam ontem, né, nós fizemos uma introdução, né, compartilhei um pouco sobre essa vida abundante que Deus tem para nós. Não é uma vida caindo aos pedaços, não é uma vida de mesmice, não é uma vida de derrotas, é uma vida de plenitude, de alegria. Essa é a vida que Deus tem para nós, e muito disso é consequência de nós compreendermos que Ele vive em nós o tempo todo, e a partir do momento que nós somos batizados em Cristo, nós somos inseridos nele, e Ele é inserido em nós, então Ele está sempre com a gente, sempre conosco. E aí depois nós compartilhamos aqui sobre que nós somos inseridos por causa de Cristo, como igreja, somos o corpo de Cristo, nós somos inseridos nessa comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa comunhão perfeita, agora nós inseridos dentro dela, nós também podemos usufruir dessa comunhão, e aí nós recebemos do amor de Deus, da graça de Jesus, da comunhão do Espírito Santo. Nós também temos um papel nessa comunhão, e depois nós vamos falar sobre isso. Mas dentro disso e dentro da meditação que nós tivemos hoje no devocional, eu queria encorajar um ou dois corajosos aí para compartilharem o que Deus tem falado. Bom, o que Deus falou comigo hoje no devocional foi bem isso que o Daniel acabou de falar, que no versículo 20 fala assim: naquele dia, Jesus falou, né? Conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, eu queria deixar bem claro, né, que Jesus está em Deus, nós estamos em Jesus, e Jesus está em mim. Só que o que chamou a atenção é que no versículo 30, ele começa falando, Jesus, né? Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então, se o príncipe deste mundo não tem nada em Jesus e Jesus está em nós, ele também não tem nada em nós. Então, ele não pode ter a nossa mente, o nosso coração, a nossa maneira de agir, nada. É isso que eu queria que Deus falou comigo hoje. Precioso. E mais? Eu penso que veio de Deus, porque aquilo que nós estamos comentando aqui sobre limites, sobre viver no reino. Em João 14, o 13 e o 14 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E esses dois versículos me chamou a atenção, eu estava lendo meu devocional orando, e o Senhor me lembrou de uma passagem que está em Tiago, que fala sobre a gente ouvir a palavra e praticar a palavra, né? Está lá em Tiago 1, 21, né? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E aquilo que o Daniel estava falando, né? Santidade, a gente dá as costas para o pecado, né? Despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, e caminhar em direção para Cristo, caminhar em direção à palavra, né? Qual que é a ligação que tem lá com João 14? É que no finalzinho, aqui no versículo de 1 Tiago 1:25, diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, se a gente praticar a palavra do Senhor, aquilo que nós temos aprendido nesses dias, certamente tudo que a gente pedir para o Senhor, Ele vai nos atender. Falou jovem, então eu me identifiquei. Abro em João 14, né? Nessa mesma, eu só vim aqui porque o Tom veio entregar essa palavra, porque o Senhor me deu essa palavra hoje de manhã e eu guardei. Falei: Senhor, se for da tua vontade, vou lá, né, compartilhar com os irmãos sobre essa questão, né, de nós experimentarmos a prática dos mandamentos. João 14, 12, Jesus fala:
na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aquele que crê em mim, o que diz a palavra? Fará. Ele continua, e no 15 ele fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E ele termina dizendo: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. 24. E eu fui na raiz ali da palavra guardar, e guardar do grego tério, significa experimentar. Não quer dizer guardar, por exemplo, saber, não quer dizer ter conhecimento ou saber da informação. Mas quando Jesus fala: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, Jesus está dizendo: se vocês me amam, vocês vão experimentar os meus mandamentos. Vocês vão praticar os meus mandamentos. Significa, um dos outros significados é atender cuidadosamente com os mandamentos que o Senhor tem nos dado. Então isso, amados, é quando a gente às vezes pensa num relacionamento, né, num casamento, né, se fala em prova de amor. Né? E a palavra fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Jesus. E nós, como provamos esse amor? Provamos esse amor pelo fato de guardarmos a sua palavra. Amém? Mais alguém? Com relação aos mais novos, né, nesse encontro temos bastante gente chegando assim, nova no reino, né? E eu queria só dar um aviso assim, em amor, né, se houver alguma, hoje nós lemos João 14 pela manhã, pode ser que às vezes você leu, não compreendeu algo, ou tem algo ainda que precisa ser compreendido melhor. Quero dizer que estamos à disposição, amém, irmãos? Temos irmãos aqui: quero compreender mais essa palavra, quero compreender mais sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quero compreender mais sobre o mistério da Trindade, como é isso, né? Usem aí os dons que o Senhor tem dado à igreja. Amém? Amém. Mais alguém? Queria ser sincera, por incrível que pareça, com muita vergonha. Mas, na minha devocional hoje, Deus falou muito comigo sobre a casa paterna. Que, no caso, a casa paterna é a casa que o Pai tem reservado pra gente. A casa paterna tem um nome, que chama Casa de Meu Pai, que está em João 14, 2. A casa paterna é destinada para a família de Deus, está em Salmos 13:3. A casa paterna é anseio do Pai e do Filho, está em João 17:24. A casa paterna é eterna, 2 Coríntios 5:1. A casa paterna é grande, tem muitos lugares, João 14:2. A casa paterna é uma casa santa, Apocalipse 21:27, Salmo 15. A casa paterna é um lugar de descanso, Hebreus 4:9, Apocalipse 14:13. A casa paterna é alcançada pelo caminho que é Jesus, João 14:6. Lugar preparado. Amém? Alguém mais? Eu prefiro, podemos ficar amanhã toda aí, não tem problema. Estava se levantando. Faltava um empurrãozinho ali. Só o que o Tom leu, né? E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ontem, no louvor, né, eu tava orando e falando: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E ele falou. Aí, na verdade, ele me deu uma
bronquinha, né? Assim, em amor, mas falou. Então, quando a gente quiser alguma coisa, pede, porque o Senhor faz. Se a gente quer ouvir o Senhor falar com nós, pede, porque Ele fala. Amém? Bom dia, irmãos, paz, tudo bem? Deus falou muito também no louvor, um versículo que eu li ontem, Provérbios 28:14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. E essa música, Há um Lugar, fala muito comigo, porque eu sempre fui e ainda sou uma pessoa inconstante. Né? Muitas vezes, às vezes eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Né? Eu sou músico, gosto de violão, uma hora eu quero um violão, outra hora eu quero um outro. Então assim, eu fico sempre nessa inconstância. Mas como o Daniel falou, perto de Jesus a gente tem que ser constante, né? Como fala a letra, há um lugar, né, onde a inconstância não me domina, né? Então, se alguém aqui também que é inconstante, às vezes em algumas coisas, até mesmo nos caminhos do Senhor, possa buscar a constância, porque fala, feliz o homem, né? Então a gente será feliz se a gente for constante em Deus. Amém? Ele não muda, né? Nossas emoções mudam, as circunstâncias oscilam, são boas, são ruins, né? Mas nosso Deus não muda, Ele é constante. E quando nós construímos a nossa casa nessa rocha, que é inabalável, aí sim nós encontramos esse lugar onde a inconstância não nos domina, né? Glória a Deus. Que mais? Que mais o Senhor quer falar através de vocês? Aqui no versículo 31, ele está falando, Jesus fala assim: mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo que Ele manda. Já que a gente é a imagem e semelhança de Jesus, o mundo precisa saber através da nossa vida que a gente ama Ele e que por isso a gente faz tudo que Ele manda. É isso. A gente não precisa ter vergonha não, viu? Esse friozinho na barriga não passa. Não passa. Uma vez eu perguntei, né, pro meu pai. Eu perguntei, pai, um dia passa isso? Porque eu fico tão nervoso, eu fico tão assim, né? O André tá no mesmo quarto que eu, ele sabe ali que eu tô nervoso, né? Eu fico tão nervoso, eu perguntei, passa? Aí ele falou assim, no dia que passar, tem algo errado. Porque aí a gente está confiando mais em nós mesmos do que no Senhor. Então é normal esse friozinho e é importante também. Mas alguém está com friozinho na barriga, mas quer compartilhar aquilo que o Senhor tem falado? Eu estou tremendo aqui por dentro. Então, amém? Então, se o Senhor ainda quer falar e quer usar através da vida de cada um de vocês. Vocês têm muito, gente. Muita riqueza de Cristo. Sabe, a impressão que eu tenho às vezes é que a gente recebe, aí vai engordando. Recebe. Tem que sair, sabe? Isso tem que transbordar de vocês. Vocês são pessoas cheias de Jesus, cheias da vida de Cristo. Então vocês são filhos do Rei, filhos amados, servos de Cristo, comprados por um alto preço. Né? Então, cada um de vocês tem da vida de Cristo para repartir. Cada um de vocês é muito importante. Um dia eu estava no ônibus e aí estava lendo um livro e depois, sabe aquele momento de bobeira no ônibus, assim, quase apagando, assim. O Senhor ministrou comigo, ele falou que por mais que eu ficasse o dia inteiro lendo a palavra, o dia inteiro orando, o dia inteiro ali, eu em comunhão com o Senhor, existe uma parcela da vida de Cristo que Ele decidiu repartir comigo através dos meus irmãos. Ninguém mais pode viver sozinho. Nós somos um corpo. A igreja é um corpo. E a palavra fala que a multiforme sabedoria de Cristo ela é expressa através da igreja. Então nós não somos membros soltos, imagina o dedinho andando sozinho, não faz sentido nenhum, né? Então nós somos totalmente dependentes uns dos outros. E quando nós retemos algo que Deus falou conosco, nós podemos estar impedindo que outro irmão que precisava receber através de ti, recebesse. Então não se trata mais só de vocês. Vocês entendem que quando vocês estão no corpo, não se trata mais só da vida de vocês. A vida de vocês impacta, influencia e edifica os outros. O corpo edifica o corpo. Eu quero encorajar, o que vocês têm é muito precioso, a vida de Cristo.
Então não deixem de transbordar isso. Ah, mas é só um texto. Só um texto. É a palavra de Deus, cara. Se precisar, vem, lê o texto e senta. Não tem problema nenhum. A palavra de Deus ela é poderosa. André falou sobre a palavra de Deus. Ela é, né, a palavra de Deus é viva e eficaz. O que quer dizer que ela é viva e eficaz? Eficaz, eu penso que ela é útil para toda e qualquer situação. Ela é eficaz, sabe? E ela é viva por quê? Porque ela é sempre nova. Eu já li esse versículo 1 milhão de vezes e aí de repente eu leio de novo e o Senhor revela aquilo. Então ela é viva, entende? Por isso que parece que ela é viva. Ah, mas isso aqui não estava aqui ontem. Não, claro que estava, mas é que a palavra é viva. Então o Senhor tem muito para ministrar através de cada um de vocês e através da palavra, né? O André falou sobre a importância de nós guardarmos a palavra, guardarmos os mandamentos, né? Inclusive, o assunto que eu queria dividir com vocês hoje de manhã tem muito a ver com isso. Nós, ao sermos inseridos no corpo de Cristo e estarmos nessa comunhão, nós temos que nos apropriar dessas verdades. Existem muitas outras na palavra, nós estamos nos focando nessas 3, mas existe um conceito, na verdade, uma realidade espiritual que ela é essencial para que nós vivamos e nos apropriemos do amor de Deus, da comunhão do Espírito, da graça de Jesus, de toda e qualquer verdade que a palavra nos fala. Então é essencial que nós falemos sobre isso antes. E o que eu queria dividir com vocês aqui é uma palavrinha de 2 letras, muito simples. Nós precisamos de fé. Aí muitos pensam, mas fé? Quantas vezes eu já não ouvi sobre fé, já decorei, né? Sei tudo sobre fé. Se eu perguntar para vocês assim, o que significa fé? O que é fé? É que vocês vão responder. Fé é a certeza. Vamos lá, vamos juntos. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sabemos disso? Vivemos isso? É um bom desafio, né? Eu confesso para vocês que eu sei esse versículo há muito tempo. Me pergunto, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Talvez a gente saiba muito esse versículo porque eu acho que ele é o único da palavra que define fé é. 2 pontos, é quase isso, né? Tem muitos versículos que falam sobre fé, mas esse diz o que é fé. Então nós sabemos esse versículo, mas muitas vezes nós não compreendemos ele, porque eu sinceramente acho um versículo complicado. Para pensar nele. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ele é complicado de se entender. Mas ele é fundamental. Paulo, quando vai falar sobre os princípios elementares ele não está dizendo básico, ele está dizendo fundamentais. Ele fala que a fé é um deles. Ou seja, a fé é algo que é elementar, é essencial para nós vivermos essa vida com Cristo. Eu queria dividir um pouco mais com vocês a experiência que eu tive com relação à fé. Como Deus abriu os meus olhos para entender esse texto, que ele convenhamos, é complicado, né? Mas vamos lá, vamos repetir de novo. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De novo, isso é uma realidade espiritual, e as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, então nós somos dependentes do Espírito Santo abrir os nossos olhos para que nós entendamos aqui o que é fé. O que é viver pela fé? A palavra nos fala para vivermos pela fé. Pode ser que eu já entendi, mas eu preciso viver pela fé. O que é esse viver pela fé? Mas antes de explicar esse versículo, tentar explicar esse versículo, eu queria explicar 2 conceitos. 2 conceitos que são fundamentais para a gente entender. O primeiro deles é o conceito de fato. O que é um fato? Fato do dicionário, ele é um resultado acabado. Preste atenção. Ele é uma coisa cuja realidade pode ser comprovada. Ele é a verdade, o que foi finalizado e não pode ser mudado ou alterado. Isso é um fato. De novo, resultado acabado, coisa cuja realidade pode ser comprovada, verdade, o que foi finalizado e não pode ser mudado. Ou seja, fato, é verdade. Ninguém pode contestar um fato, né? Quando a gente, sei lá, tem um caso lá no tribunal, a gente vê nos filmes, lá quando tem um fato, ele é comprovado, ninguém pode questionar aquilo, é o que é comprovado. Então vamos lá. Fato ou mentira que eu estou aqui na frente falando? Mais convicção. Fato ou mentira que eu estou aqui na frente falando?
ninguém pode questionar o fato de que eu estou aqui na frente falando, né? Vamos lá, fato ou mentira que o nome do André é André? É fato. Ele pode comprovar esse fato? Pode, está com a carteira aí? Não tem problema. Ele pode pegar a carteira de identidade dele, carteira de motorista, mostrar para vocês e dizer, olha, é um fato que meu nome é André, eu fui registrado como André, não sei quem está escondendo e não sabe, mas até onde eu sei, é um fato que teu nome é André. Alguém pode descomprovar isso? Questionar? Fato ou mentira que nós estamos no estado de São Paulo? Mais convicção. Fato ou mentira que nós estamos no estado de São Paulo? É um fato, né? Alguém pode discordar disso? É verdade, né? Alguém pode questionar, refutar isso? É a verdade. Então, fato, nós já entendemos, né? É uma verdade, é algo que ninguém pode questionar, não há como refutar essa verdade, porque ela é comprovada. Então, esse é o primeiro conceito. Está entendido? Não senti firmeza. Está entendido? Então, tá claro o conceito de fato. Se não tiver, vocês têm que me questionar aqui, porque é importantíssimo que vocês entendam isso. Verdade. Fato é a verdade. O segundo conceito que eu queria tentar explicar para vocês é o conceito de concretização ou substancialização. Substancialização é uma palavra mais difícil, vamos nos ater então na concretização. Vamos lá. Fato ou mentira que essa minha camiseta aqui, ela é cinza? Um fato, né? Ninguém pode negar que isso aqui é cinza. Isso aqui é laranja? Fato ou mentira? Né? A não ser que alguém aqui seja daltônico, né? É um fato. Na verdade, assim, mesmo que essa pessoa seja daltônica, vocês entendem que nada muda o fato de que isso aqui é laranja, de que isso aqui é cinza. Mas como vocês sabem disso? Porque vocês têm olhos para enxergar. Então, o que concretiza na vida de vocês esse fato? Os olhos de vocês. Se, por acaso, algum de vocês não enxergasse, nada mudaria o fato de que essas coisas são assim, mas vocês não estariam concretizando esse fato na vida de vocês. Perfeito? Outro exemplo. Então, o que concretiza o fato aqui das cores na vida de vocês são os olhos, né? Vamos lá, durante o louvor aqui, fato ou mentira que nós estávamos ouvindo uma música? Fato. Ninguém pode descomprovar o fato de que nós estávamos ouvindo música aqui. Mas como nós concretizamos esse fato na nossa vida? Através dos nossos ouvidos. Então eu preciso ouvidos para concretizar o fato de que a música está tocando. Se eu tivesse problema na audição ou não tivesse ouvidos, ia mudar o fato de que a música está tocando? Nada ia mudar esse fato, porque é verdade. Mas aquilo seria meu por experiência? Eu teria concretizado na minha vida? Não, não teria experimentado. Fato ou mentira que eu tomei um gole d'água aqui? É fato. Ninguém pode descomprovar que eu tomei esse copo d'água, porque eu sei que eu tomei. Eu concretizei esse fato na minha vida. Vocês concretizaram esse fato na vida de vocês? Porque vocês precisam do paladar para concretizar o fato, né, de que eu estou tomando água, então eu concretizei na minha vida. Vocês não, mas nada muda o fato de que eu tomei água. Mais um exemplo. Tá claro? Diferença entre fato e concretizar um fato na nossa vida, tornar aquele fato uma experiência na nossa vida. Quem entendeu diz amém? Não é fácil de entender, mas vamos lá. Do grego, presta atenção, olha essa frase. Não é do grego essa frase, tá? Mas antes de entrar no grego. A incapacidade de alguém, sem algum dos sentidos, de experimentar essas coisas, não muda o fato de que elas existem. Né? A existência de um objeto é uma coisa, mas a concretização na experiência de alguém é outra. A existência é uma coisa, agora aquilo ser meu por experiência, ser concretizado na minha vida é outro. Então nós precisamos dos 5 sentidos, me ajudem aí, visão, audição, paladar, olfato e o tato, né? Nós precisamos dos 5 sentidos para concretizar na nossa vida todos os fatos do mundo físico. As músicas, os cheiros, o contato com as pessoas, a nossa visão, as cores, tudo isso nós precisamos dos 5 sentidos para que essas coisas sejam nossas por experiência, mesmo que elas existam. Aquela grama ali é verde, mas eu concretizo na minha vida esse fato
porque eu estou enxergando através dos meus olhos essa verdade. Watmani, no livro A Vida que Vence, diz que a palavra certeza ela é uma palavra muito difícil de traduzir do grego. Ela possui muitas traduções diferentes. E uma das traduções, e pelo Watmani, que é um autor muito reconhecido, ele fala que a melhor tradução para essa palavra certeza, na verdade, seria concretização. Agora vamos ler de novo o versículo que explica o que é fé. Fé, ela é a concretização das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Da mesma forma que eu preciso de olhos para concretizar um fato no mundo físico, da mesma forma que eu preciso dos meus 5 sentidos para concretizar todos os fatos naturais da minha vida, a fé, ela é o sentido que concretiza na nossa vida todos os fatos espirituais. Preste atenção, porque isso é essencial e na minha vida foi divisor de águas. Assim como os 5 sentidos concretizam na minha vida um fato natural, a fé é o que concretiza na nossa vida todos os fatos espirituais. Isso é o que esse versículo está dizendo. Então vamos pegar um exemplo. Jesus morreu por todo mundo ou não? Fato ou mentira? Ele morreu por toda a humanidade mesmo? Fato ou mentira? Fato. Todos são salvos? Não. Porque a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nada muda o fato de que todos são salvos. Mas a salvação só é concretizada na minha vida por experiência se eu tiver fé. Vocês entendem que a fé ela é o que materializa, ela concretiza na minha vida por experiência um fato espiritual. Então todas as verdades de Deus, elas se concretizam na nossa vida através da fé. Olha o quão importante é isso, senão vai ser só um conhecimento. Então nós precisamos crer na obra redentora de Cristo. A partir do momento que eu tenho fé e eu creio nisso, a salvação passa a ser minha por experiência. É por isso que mesmo que Jesus morreu por toda a humanidade, nem todos são salvos, porque nem todos creem. Então vocês entendem que a fé é como se fosse um canal para as verdades espirituais. As verdades espirituais elas estão todas disponíveis para nós, mas eu preciso desse canal. Então imagina, isso eu li num outro livro, se eu não me engano, do John Bevere, imagina que é como se fosse um rio. Tem algum rio que abastece aqui a região? Como é que aqui São José é abastecido de água? Tem o Rio Preto? Então vamos supor que seja o Rio Preto, tá? Mas existe um rio onde está correndo as águas. É um fato que existe aquele rio. Mas a cidade só vai poder usufruir daquele fato se tiver um canal. Se montar com tubulações um cano que liga o rio até a cidade. A fé é a mesma coisa. Os fatos espirituais de Deus estão todos disponíveis, mas eu preciso ligar na minha vida. Como eu ligo na minha vida? Qual que é esse canal? A fé. Parece fazer um pouco mais sentido? Fé é a concretização das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pela fé, o fato de ter Cristo morrido por nós passa a ser meu por experiência. Eu concretizo. Vocês percebem a importância da fé? Nós precisamos ter fé para experimentar um fato espiritual, assim como olhos, ouvidos e mãos para experimentar um fato no mundo natural. Ou seja, a fé ela é essencial para nós vivermos o que Cristo tem para nós. Mas fé não é força mental. Vamos lá, vamos separar aqui. Fé não é força mental. Porque aí a gente pode pensar assim, mas então é só eu acreditar numa coisa que ela se concretiza na minha vida? Não. Eu preciso crer nos fatos. Eu preciso crer nos fatos. E fato é a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus, ele detém todos os fatos. E mais, a palavra fala que Jesus, ele é o verbo, e o verbo se fez carne. Vocês conhecem muito bem esse texto. Então Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Significa que a palavra é a verdade. Vocês podem abrir João 17. Isso pode mudar as nossas vidas. Preste atenção nisso, porque faz toda a diferença. João 17:17 fala, santifica-os na tua verdade. O que é a verdade?
tua palavra é a verdade. Então a fé é aquilo que concretiza os fatos espirituais. E onde estão contidos os fatos espirituais? Na palavra. Ou seja, a fé é o que concretiza nas nossas vidas tudo o que a palavra de Deus, que é a verdade, diz. Então vocês entendem que tudo o que está aqui na palavra de Deus está disponível. Todos os fatos espirituais estão disponíveis, mas eu preciso crer para concretizar esse fato na minha vida. Então, está disponível, mas nós precisamos de fé para que aquilo seja nosso por experiência. O que está escrito sobre a palavra de Deus? Vamos lá, Hebreus 11:3. Vamos abrir Hebreus 11:3. Fé é concretizar na nossa vida todos os fatos que a palavra de Deus nos garante. Então, Hebreus 11:3 fala o seguinte: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que há poder na palavra de Deus. Há um poder criador na palavra de Deus. Pela palavra de Deus, o universo inteiro, que nós não víamos, que não existia, se passou a existir. O que está dizendo esse conceito da fé, então? Que cada vez que eu creio no que a palavra de Deus diz, pela fé, o mesmo poder criador que gerou o universo, ele opera. Ele opera na nossa vida. É o mesmo poder. Porque a palavra de Deus contém os fatos. A palavra de Deus contém os fatos. Olha alguns textos sobre a palavra de Deus. Não precisam abrir porque eu vou ler muitos aqui. Vocês vão ver que essa palavra vai ser recheada da palavra. Porque sem ela não faz sentido nenhum. É crer em qualquer coisa. Não, eu preciso crer na palavra. João 6,63. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Olha o poder da palavra de Deus. É o poder de gerar vida em tudo aquilo que está morto na nossa vida. Ezequiel 12:25. A primeira parte diz: porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. Deus disse que tudo aquilo que ele fala se cumpre. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras do Senhor não mudam. Tudo o que ele disse é um fato. Vocês percebem que isso é um fato? Lembra do conceito de fato? É algo que não pode ser mudado, é algo que não pode ser descomprovado, é uma realidade. E a palavra de Deus é real, ela é viva, ela contém a verdade. 1 Pedro 1:25, a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra dele não muda, então o que ele disse, não importa se foi há 2000 anos atrás, não importa se foi lá em Gênesis, o que ele disse permanece para sempre. Nós já saímos do sempre. Até onde eu sei, a gente ainda está vivendo esse sempre. Entende? E sempre é muito tempo. É sempre, né? 1 Pedro 1:23-25, ele fala, olha só. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. Ela é viva, ela se aplica em qualquer situação, ela é permanente, ela não muda. O que ele disse não muda, é um fato. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Cara, a palavra de Deus permanece para sempre. Ou seja, tudo o que ele disse é fato. São verdades. Hebreus 1:12 fala, também com mantos enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Está falando de Jesus esse texto, Jesus é o mesmo, Jesus é a palavra não muda. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus não é homem para mentir. O que ele falou é fato. Não tem como descomprovar ou mudar isso. Hebreus
13:8, Jesus, que é a palavra, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 6:18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Poderia continuar, mas esses 10 textos aqui nos garantem que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus contém os fatos espirituais. Ou seja, se eu crer pela fé nesses fatos espirituais que não podem ser descomprovados, eles passam a ser meus por experiência. Porque pela fé eu concretizo os fatos espirituais na minha vida. É profundo esse conceito. Dúvidas até aqui? Estão entendendo que fé é muito mais prático do que a gente acha? É crer em tudo o que a palavra de Deus diz. E aí aquilo passa a ser meu por experiência. Não é ver acontecer na minha vida para depois crer. É o crer que concretiza aquilo na minha vida. Então não é porque eu não estou vendo ainda que não aconteceu. A palavra de Deus, ela é a verdade. Nada muda que ela é a verdade. Não é porque eu ainda não vi que aquilo não aconteceu. Porque é um fato de Deus. A palavra de Deus é mais verdade do que aquilo que eu estou enxergando. Estão entendendo? É por isso que a fé é concretizar as coisas que se esperam, a convicção de fatos que eu ainda não vejo. Ou seja, eu não vi, mas já aconteceu. Já aconteceu, é uma realidade espiritual. E aí Deus nos faz um convite para nós vivermos em fé. O que então é viver em fé? É viver crendo mais no que a palavra de Deus nos fala do que em todo o resto. Nós sempre na nossa vida vamos ter duas alternativas. Toda e qualquer situação ou decisão que nós passamos são duas alternativas. Ou eu creio na palavra, ou eu creio em todo o resto. É sempre isso, o tempo todo. Ou eu creio na palavra, que é fato, que é verdade, ou eu creio no resto. Então nós somos chamados a andar por fé. Não precisa abrir também 2 Coríntios 5:7, para quem está anotando. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, o crer e viver crendo na palavra de Deus é mais importante do que aquilo que nós vemos. Vocês entendem que o que eu enxergo não é a verdade se comparado aos fatos de Deus? O que a palavra diz é mais verdade do que eu estou vendo. Nós vamos chegar em alguns exemplos práticos depois. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Gálatas 2,20. Esse vocês conhecem. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, nós como justos, como salvos, agora somos convidados a não só entender o que é fé, mas a viver pela fé. E viver pela fé é no meu dia a dia decidir crer mais naquilo que a palavra de Deus diz do que em todo o resto. Viver, um autor chamado T.L. Osborne, ele fala, nós temos que crer em Deus e agir de acordo com a sua palavra. No exato momento em que a fé entra em ação, dependendo do que Deus disse na sua palavra, o poder criativo da palavra de Deus começa a sua obra. Cara, isso é demais. Eu confesso para vocês que depois que eu entendi isso, eu passei a ser um caçador de versículos. Sabe por quê? Porque tudo o que Deus disse pode ser meu por experiência se eu crer. Então eu começo a catar versículos. Ah, isso aqui é meu. Eu creio. Isso aqui é meu. Eu ainda não vi na minha vida. Mas eu creio nessa verdade. Porque a palavra de Deus é mais verdadeira do que o que eu acho, do que o que eu penso, do que o que eu sinto. A palavra de Deus é a verdade. Às vezes nós sabemos que ela é verdadeira, mas nós não deixamos ela agir pelo meio da fé. A gente sabe, mas a gente não crê e não anda em fé. Temos que concretizar a fé agindo de acordo com a palavra de Deus. Agindo de acordo com a palavra de Deus. Crer é um verbo. E verbos, eles não é uma ação, é uma ação. Lucas, capítulo 5, podemos abrir? Estão entendendo?
Se vocês não estiverem entendendo, eu volto tudo, porque é essencial para a vida do discípulo entender o que é viver pela fé. De forma prática, é viver crendo mais no que a palavra de Deus diz do que em todo o resto. Lucas, capítulo 5, versículos 4 e 5. Os discípulos estavam pescando e eles acham que era meio ruim de pescaria, não estavam conseguindo nada ali. E aí no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus diz, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Os caras estavam pescando há um tempão, não estavam conseguindo nada. E aí chega um cara que é marceneiro, não é pescador, e diz para eles, lancem as redes de novo. Nesse momento, Pedro tinha duas decisões. Ou ele cria na experiência de pescador dele, ou ele cria em tudo que ele viu a noite toda, que não conseguiu peixe nenhum, ou ele cria na palavra de Deus. Olha o que ele diz. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele decidiu deixar de lado a experiência, deixar de lado o que ele tinha visto na noite toda, deixar de lado o que os companheiros dele estavam dizendo. Eu tenho certeza que o cara disse, ô Pedrão, o cara é marceneiro, a gente é pescador. Ele deixou de lado isso e ele diz, mas sob a tua palavra eu vou agir. Ele lançou as redes. E no momento em que ele agiu de acordo com a palavra de Deus, o mesmo poder que criou o universo operou naquele momento. Sabe o que aconteceu? Deu peixe. Vocês entendem que isso é muito prático na nossa vida? Outro exemplo, Marcos 5,36. Vamos abrir, Marcos 5,36. A palavra de Deus ela é muito prática, às vezes que a gente que complica. Marcos 5,36. Não vamos ler a história toda, mas vocês lembram da história aqui da filha de Jairo, né? Podemos ler o 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram para esse cara Jairo, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? O que aconteceu nesse momento? Ele tinha pedido para Jesus ir curar a filha dele. Isso lá no versículo 21. Voltem um pouquinho aí, ó. Versículo 21. O pedido de Jairo. Olha que loucura. A filha do cara morrendo. Ele vai lá, pede para Jesus curar. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu ele grande multidão. Versículo 21. Estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Jesus não, nesse momento, não garantiu ali, não, cara, ela vai ser curada e tal, e Jesus só foi com ele. No meio disso, imagina o desespero desse pai clamando por Jesus, a única solução para a filha dele. Aí no meio disso tem uma multidão, aí tem a história da mulher aqui, que ela tinha uma hemorragia há muitos anos. Jesus para, Jesus cura essa mulher, e o cara angustiado, vamos Jesus, vamos curar ela lá. Jesus para, cura que a mulher, ó, saiu o poder de mim. Aí eu disse, cara, tá todo mundo te tocando aí, como é que tu diz que saiu o poder? Não, eu senti... Quem me tocou, aí a mulher vai lá, ela é curada, o nome de Deus é glorificado, e aí chegam os caras e diz, cara, já era. Versículo 35, falava ele ainda quando chegaram alguns dos chefes da sinagoga e dizem, tua filha já morreu. Por que tu ainda está incomodando o mestre? O que Jesus diz? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ele não creu no que as pessoas estavam dizendo ali, mas olha o que ele disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Esse crê é indicação. Jairo creu, e o que aconteceu com a filha dele? O mesmo poder que criou o universo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, operou na filha de Jairo e ela ressuscitou. Por quê? Porque ele decidiu não crer no que os outros da sinagoga falavam, mas crer na palavra de Deus, crer no que Jesus estava dizendo. O que acontece quando eu creio na palavra de Deus? Aquilo se concretiza por experiência na nossa vida. Um pastor que eu gosto muito, Jorge Mitian, uma vez perguntaram para ele é da Argentina, perguntaram, Jorge, qual que é o segredo do teu ministério? Como tu chegou tão longe assim?
e ele disse assim: eu leio e creio. Eu leio e creio. E aí ele fala o seguinte: e seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, inclusive o Jorge Mitier. Então, qual que é a grande sacada de nós andarmos por fé? Nós lemos e cremos. Nós lemos e cremos. E se nós, por algum motivo, duvidarmos, sabe o que nós temos que dizer? Que nem Paulo falou em Romanos 3:3-4, ele diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, inclusive eu mesmo. Inclusive o que eu penso. Você entende que a fé é muito prática. É ler e crer. Então fé é crer mais no que o Senhor fala do que em todo o resto. Fé é crer mais no que o Senhor fala do que no que o diabo fala. Aí o diabo ele pode vir e te acusar, dizer que tu não merece nada, dizer que tu é um pecador, que tu vai ver sob condenação do pecado. Eu posso decidir crer nisso, ou eu posso decidir crer que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a partir do momento que eu creio no que a palavra de Deus diz, não há mais condenação sobre a minha vida. E eu experimento essa libertação. Mas eu posso decidir crer no que o diabo está falando. Em qual nós vamos crer? O tempo todo é uma escolha. Fé é crer mais no que o Senhor fala do que o que o mundo fala. O mundo pode dizer que tu não presta, que tu não tem valor, que tu não tem dinheiro, que tu não merece, que tu é um lixo. E o mundo pode nos detonar. Eu posso escolher crer nisso e viver nisso, ou eu posso crer que eu fui comprado. Eu fui comprado. Não por coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então ele me comprou, e o meu valor não é determinado pelo quanto as pessoas dizem que eu valho, ou pelo quanto o mundo diz que eu valho, ou pelo quanto eu mesmo penso que eu valho, mas o meu valor é determinado pelo preço que foi pago por mim. E o preço que foi pago por mim não foi ouro ou prata ou coisas corruptíveis, mas foi o precioso sangue de Jesus. Então, quando o inimigo ou o mundo vem com um ataque que vai depreciar a minha vida, eu posso crer nisso, ou crer que no meu pior dia, mesmo no meu pior dia, eu ainda valho o sangue de Jesus. E aí sabe o que acontece? Eu sou livre. É muito prático. Fé é crer mais no que o Senhor fala do que eu mesmo penso. E eu posso pensar que eu nunca vou conseguir, que eu nunca vou vencer, que não tem como vencer aquela situação. O que a palavra fala? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. É sempre duas opções: crer no que a palavra diz ou crer em todo o resto. Fé não é esperança. Fé não é esperança. Eu espero algo que vai acontecer, mas eu tenho fé em um fato que já aconteceu. É uma realidade espiritual que já aconteceu, que não pode ser mudada. Então eu tenho esperança que Jesus vai voltar um dia. Eu tenho esperança que eu vou morar com Ele no céu. Mas eu creio que eu já fui livre do pecado, que eu estou em Cristo. Eu creio que já não há mais condenação. Vocês entendem que é diferente? Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu, é um fato. Eu creio que eu estou em Cristo, que agora eu sou nova criatura, que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é que tudo vai ser novo. Se eu estou em Cristo, tudo se fez novo. E a partir do momento que eu ando e vivo nessa verdade, sabe o que acontece? Tudo se faz novo. Porque o poder da palavra de Deus concretiza esse fato espiritual na minha vida. É muito prático. Fé não é sentimento. Não consiste em sentir alguma coisa. A fé, ela consiste em crer. Não tem conexão nenhuma com sentir. No quesito espiritual, é a fé que faz com que nós experimentemos e não os sentimentos. Então pode ser que eu estou triste. Eu estou sentindo uma tristeza. E aí eu posso crer naquilo que eu estou sentindo, nos meus sentimentos, ou eu posso crer
que a alegria do Senhor é a minha força. Ele diz, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Eu tenho uma experiência muito prática e muito simples, chega a ser até ridículo esse meu exemplo, mas eu gosto muito de correr. E aí eu estava numa sexta-feira de noite, correndo numa praia. Um clima meio down, assim, o cara, sexta-feira de noite, eu estava correndo ao redor de uma praça, e era uma praça retangular, e quando eu estava do lado de uma quadra, correndo, me veio um sentimento de uma tristeza tão grande, sem motivo algum, mas aquele dardo inflamado do maligno gerou um sentimento de tristeza e eu comecei a ficar triste. Sexta-feira de noite, estou correndo aqui sozinho, eu amo correr, mas me veio um sentimento de tristeza. Eu estou correndo aqui, me veio... Quando eu dobrei a esquina, eu me lembrei, eu posso crer no que eu estou sentindo, ou eu posso crer no que a palavra de Deus diz. E eu comecei a me apropriar. A alegria do Senhor é minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele me chamou para ter novidade de vida. E comecei a declarar as verdades de Deus. E eu fiquei durante outro lado da quadra declarando as verdades de Deus. Sabe o que aconteceu quando eu mudei para o terceiro lado da quadra? Cara, eu estava tão feliz porque eu decidi crer no fato espiritual e não naquilo que eu estava sentindo. E aí sabe o que acontece? Aquilo é meu por experiência. A alegria do Senhor tomou conta da minha vida e eu podia ficar correndo horas ali sozinho. É muito prático, é crer no que a palavra de Deus diz e não dar bola para todo o resto. Fé não se baseia nos 5 sentidos naturais. Para entender e viver e concretizar na minha vida um fato natural, eu uso os 5 sentidos, mas um fato espiritual não. Então pode ser que a minha perna está doendo. É um fato natural? Está doendo. Está doendo mesmo. Agora não está, né? Mas quando eu ministrei essa palavra pela primeira vez, estava. E eu posso crer que está doendo, ou eu posso crer que ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades e por ele eu já fui sarado. A palavra fala, a palavra não diz que eu serei. Ela diz que ele já levou sobre si as minhas enfermidades e que por ele eu já fui sarado. Então eu posso crer na dor que eu estou sentindo, ou eu posso crer no que a palavra de Deus diz. E sabe o que acontece no momento em que eu decido crer e andar por fé? Aquilo se torna meu por experiência. Cara, isso é demais. Nós vamos falar um pouco mais sobre a cura depois. A fé, ela não se baseia na razão, no lógico, ou no que é racional, ou no que faz sentido. Ela se baseia na palavra de Deus. Quando Pedro e os discípulos estavam naquele barco e eles viram Jesus andando sobre as águas, não fez sentido algum. E aí Pedro vai lá e diz, se é tu, me manda ir ter contigo. E aí Jesus disse a palavra. Ele podia decidir, eu vou crer naquilo que faz sentido, naquilo que é lógico, nas leis da física, ou eu vou crer no que a palavra de Deus diz. Isso é demais. Vocês entendem que essa vida que nós falamos ontem, que é uma vida abundante, plena, cheia de alegria, ela é totalmente dependente de nós termos fé na palavra de Deus? Porque só assim nós vamos concretizar na nossa vida todas as realidades espirituais. A fé, ela não se baseia nas circunstâncias. Não se baseia nas circunstâncias ao nosso redor. Então pode ser que está tudo errado. Está um caos. Mas eu sei que Ele é o bom pastor, que Ele cuida da minha vida, que Ele apacenta o rebanho, que eu posso encontrar nele lugar de paz. A palavra diz que eu posso ir em direção a Ele, que eu vou receber alívio, que eu vou receber descanso, que o fardo dele não é pesado, o jugo dele é leve e suave. Ou eu posso crer que está tudo um caos, que é tudo pesado, que minha vida é um desastre, que está tudo errado. Vocês entendem? 2 decisões. No que nós temos crido? No que a palavra de Deus diz? Ou no que o mundo, o diabo, a razão, a minha mente, as pessoas, as circunstâncias, os sentimentos falam? A fé, e esse é muito importante, ela não se baseia nos resultados. A fé não se baseia em se deu certo ou não deu certo, se já mudou ou não mudou, mas ela depende do que Deus disse. É por isso que pode ser que eu ainda não vi aquela cura, mas eu creio que eu já fui curado. Porque a fé não se baseia nos resultados, não se baseia em ter dado certo ou não, ela se baseia no que Deus disse,
que é o fato. A fé, ela não é baseada em experiências nossas ou de outras pessoas. Muitas vezes nós perdemos a fé porque alguma situação aconteceu ou não aconteceu. Oraram por tal pessoa, ela não foi curada, aí a gente perde a fé. Mas a fé não se baseia nas experiências, ela se baseia na palavra de Deus. Então não interessa se deu certo ou não deu certo, não interessa se eu vi ou não vi, interessa o que a palavra de Deus diz. Paulo fala sobre isso, e esse versículo, ele é muito bom de nós abrirmos, Romanos 3. Romanos 3. Paulo sabia que para eles era uma dificuldade essa questão das experiências. E nós somos falhos. Então nós vemos coisas acontecendo, coisas não acontecendo, e aquilo abala a nossa fé. Mas a gente tem que ter muito claro de que a fé não se baseia nas experiências minhas ou dos outros. Ela se baseia no que Deus disse. Ponto. Olha o que Romanos 3, 13 e 4 fala. E daí? E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem. Ele está dizendo assim, e daí que alguém não creu? E daí que aquilo não aconteceu na vida do outro? Porque o outro teve incredulidade e aquilo não deu certo ou não se concretizou na vida dele naquele momento. Por acaso isso vai desfazer a fidelidade de Deus? Não, porque a palavra dele é a verdade. São os fatos. Então Paulo sabia que era difícil isso com as experiências. E aí no nosso dia a dia a gente vai vendo coisas que a gente até crê, às vezes dá certo, não dá certo, e aquilo vai abalando a nossa fé. Mas o cara lá oraram e não foi curado, mas a fé não se baseia nas experiências, se baseia no que Deus disse. Ponto. John Bevere fala, não se torne crítico ou julgue aqueles que não receberam de Deus, mas não deixe que as histórias deles entrem no seu coração como evidência, porque a evidência é a palavra. Então não deixe que as experiências dos outros entrem no teu coração como uma evidência, como se fosse verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Isso é demais. Então nós precisamos andar em fé, e andar em fé é viver crendo na palavra, e não em todo o resto. Quando eu digo todo o resto, eu estou dizendo todo o resto mesmo. Eu me aproprio do que Deus diz, eu louvo pelo que Ele diz, e aí a convicção desses fatos que eu ainda não vi, mas eu creio na palavra de Deus, eu decido crer. E sabe o que vai acontecer? Aquilo vai se concretizar. Pode não ser de imediato, mas vai se concretizar. Vocês lembram daquele cego de nascença? Ele ficou muitos anos cego de nascença, mas ele foi curado para que a glória de Deus fosse manifesta ali. Quando era o tempo? A gente não sabe às vezes quando é o tempo, mas isso não pode abalar a nossa fé, porque a nossa fé se baseia na palavra de Deus. Lembra que Jesus mesmo, ele foi curar um outro cara que era cego, e aí ele orou uma primeira vez, e aí o cara ficou com a visão meio nublada. Lembram? Ele falou, eu vejo os homens como árvores. Não consigo imaginar, ele viu tudo meio turvo. E aí Jesus, de novo. Às vezes nós precisamos insistir, nós precisamos crer, nós precisamos permanecer crendo. Eu ainda não vi aquilo acontecer, mas eu decido crer mais na palavra de Deus do que naquilo que eu estou vendo. Isso é demais. Maria disse ao Senhor, crendo no sobrenatural, a mãe dele, ela disse, cumpra-se em mim a tua palavra. E aí ela gerou um filho, mesmo sentindo uma relação. Que é uma coisa mais irracional do que isso. Mas ela disse, cumpra-se em mim a tua palavra. Ela não creu no natural, ela não creu na biologia, no que a biologia diz, no que a anatomia diz, ela decidiu crer mais no que a palavra de Deus diz. Sabe o que aconteceu? O poder, mesmo poder criador do universo, operou na vida dela e aquilo se concretizou na vida dela pela fé. É muito prático. É por isso que o maior pecado de todos, se eu posso dizer assim, não existe pecadinho, pecadão, né? Mas é um pecado muito grave, é a incredulidade. Porque se eu não creio no que Deus diz, eu estou dizendo que Ele é mentiroso.
Se eu decido crer mais no que eu penso, no que eu estou vendo, no que os outros falam, do que na palavra de Deus diz, eu estou dizendo, Deus, o que tu disse não é verdade. O que eu penso é verdade. Como a gente é prepotente, né? É por isso que é muito sério. Por isso que em Hebreus 3,12 fala, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ele diz perverso coração de incredulidade, porque sabe que a incredulidade, a falta de fé, mata a vida do discípulo. Ela faz com que a vida... Lembra no primeiro dia que eu falei, a gente vive, ai, olha que luta, ai, olha que dificuldade, ai, como eu estou triste, olha só, esse pecado é impossível de vencer, ah, ninguém gosta de mim, como eu sou... Eu não estou dizendo que não são situações fáceis, mas eu estou dizendo que a gente está dando bola demais para isso. A gente tem que crer no que a palavra de Deus diz. E aí nós vamos viver de fé em fé, de glória em glória. Isso só é possível se nós crermos na palavra de Deus. Hebreus 3,19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade deles. Hebreus 11,6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus se move no sobrenatural, a palavra dele é fato, e aí quando eu não ando de acordo com a palavra dele, com aquilo que ele disse, eu estou dizendo, o que tu disse não é verdade. Mas eu não creio no que ele diz, muda o fato da palavra de Deus ser verdade? Não muda, ela é a verdade. Então quando nós tivermos um coração de incredulidade, sabe o que nós temos que dizer para nós mesmos? Seja mentiroso. O que o Daniel está pensando. E o que todo homem pensa e diz. E seja verdadeiro. O que a palavra de Deus diz. Isso é muito prático, queridos. Romanos 14, 23 diz que tudo que não provém de fé é pecado. Isso é muito sério. E como é bom viver em fé. Como é bom crer na palavra de Deus. Olha só o que 2 Coríntios 1, 20. Podemos abrir? 2 Coríntios 1, 20. Quando eu compartilhei essa palavra com os irmãos em Recife, alguns anos atrás, os irmãos estavam anotando no PowerPoint ali todos os versículos. E quando terminou a ministração, eu me dei conta de que deviam ter quase 100 versículos. Sabe por quê? Porque eu preciso conhecer a palavra. É por isso que, na verdade, valeria mais a pena, ao invés de eu ficar falando aqui, nós só ficarmos lendo a palavra. Esse é um dos motivos que Deus tem levado nós a gravarmos vídeos, porque a gente vê tantos vídeos no YouTube, o cara está falando 10 minutos, 15 minutos, meia hora sobre Jesus, o cara não citou um versículo. Como nós vamos basear a nossa fé se não for na palavra? Nós precisamos crer na palavra. Então não menosprezem quando... Por isso que eu falei de um testemunho, eu vim aqui só ler um versículo, não é só, é o que tem poder. Então nós podemos, e nós temos feito isso às vezes em vários grupos na nossa casa, vamos ler a palavra junto. A palavra fala por si só, ela tem poder, ela é viva e eficaz, ela é viva e para qualquer situação da nossa vida. 2 Coríntios 1, 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Outro versículo difícil de entender, mas o que ele está dizendo aqui? Em todas as promessas de Deus, nós já temos o sim dele. Ou seja, Senhor, essa promessa aqui que está na tua palavra é para a minha vida ou não é? Nós já temos o sim. Nós já temos o sim. É por isso que eu me tornei um caçador de versículos. Cada vez que eu estou lendo, eu vejo, opa, isso aqui é para a minha vida. Então eu preciso crer no que a palavra de Deus está dizendo e viver de acordo com isso. Marcos 11, 24 fala, crede que recebestes e será assim convosco. Não está dizendo será assim convosco e depois vocês creem. Está dizendo creiam e vai ser assim com vocês. Ela fala que da sua plenitude nós temos recebido graça sobre graça. Nós podemos não ter visto, mas nós já recebemos essa plenitude. Deus nos deu tudo. Tudo, todas as promessas dele. E eu não estou falando aqui de um evangelho da prosperidade, onde é para eu receber alguma coisa ou não. O que eu estou dizendo é que essa vida glorifica a Deus. Porque sem fé
é impossível agradar a Deus. Então, quando eu vivo em fé, sabe o nome de quem é glorificado? E ontem nós falamos que nós nascemos para isso. Porque dele, por meio dele, para ele, Romanos 11, são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente, nós nascemos para isso. Por isso nós precisamos andar em fé. Vida em abundância. Para cada situação da nossa vida existe uma parcela de Cristo. Volta e meia eu faço com os discípulos lá de casa, não é bem um jogo, mas a gente faz um jogo. Eu digo para eles uma situação e eles têm que dizer um versículo que se aplica àquela situação. Porque para cada circunstância da nossa vida existe uma saída. Daqui a pouco nós vamos fazer esse jogo. Então nós vimos que a palavra de Deus ela é viva e permanente, ela não muda, ela é aplicável para cada situação. Agora, por isso a gente entende porque que a palavra fala, se eu não me engano, em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se eu não conheço a palavra, como eu vou viver em fé? Se eu não conheço a palavra de Deus, como eu vou viver crendo na palavra de Deus se eu não conheço? Por isso nós precisamos devorar a palavra de Deus. Porque sabe o que vai acontecer? No meio daquela situação, o Espírito Santo vai te lembrar da palavra. E aí tu vai decidir crer mais naquilo que o Espírito Santo está te lembrando da palavra, porque nós lemos em João 14, 15, 16, e vamos falar sobre isso domingo de noite, que uma das funções do Espírito é nos guiar em toda a verdade. Então, um dos papéis do Espírito Santo que vive em nós é nos lembrar no dia a dia do que a palavra de Deus diz. Mas se eu não tenho nada, o que vai vir? Nada. Por misericórdia de Deus, ele ainda às vezes traz a palavra de Deus, mesmo sem eu conhecer, né? Mas vamos lá, o poder de Deus, o conhecimento de Deus através do Espírito Santo em nós é infinito. Ele é todo poderoso, onipotente. Ele vive em nós. Mas, se eu não tenho nada da palavra, 0 vezes infinito, os universitários me dizem quando que dá, é 0. 0 vezes infinito é 0. Então, se a palavra de Deus não habita ricamente em mim, como é que o Espírito Santo vai me lembrar de toda a verdade? Então, nós precisamos nos encher da palavra. É essencial que nós sejamos caçadores de versículos, que nós nos enchamos ricamente da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Isso é fé. Viver crendo mais no que a palavra de Deus diz do que em todo o resto. Isso é muito prático. Muito prático. Vocês desculpem eu estar reforçando isso, mas é porque a palavra de Deus é o que vai garantir que nós tenhamos essa vida abundante. Vamos lá. Se eu tenho meus pais não convertidos, quantos têm os pais não convertidos aqui? Levantem a mão. Bem alto. O que nós podemos crer nesse momento? Nós podemos crer que eles nunca vão se converter. Nós podemos crer que eles são duros de coração. Nós podemos crer que não tem jeito. Ou nós podemos crer no que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Crê no Senhor e será salvo tu e toda a tua casa. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 2 opções. Em qual nós temos crido? Não tem jeito? Eu creio. Toda a minha casa vai ser salva. Porque eu decidi crer mais na palavra de Deus do que no que eu estou lendo. Eu ainda não vi a salvação deles, mas eu creio. Porque eu creio mais nos fatos de Deus do que no que eu estou enxergando. Outro exemplo, eu posso estar sem dinheiro. Parece que não vou ter sustento para o final do mês. Parece que eu não vou ter recursos para manter minha família. Está apertado a situação. Eu posso crer nisso? Ou eu posso crer no que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz? Amém? Nossa esperança no Senhor. Filipenses 4 diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades. Se eu não me engano, em Salmos diz que ele nunca viu o justo mendigar o pão. Então eu creio que eu não tenho dinheiro, que não vai dar, ou eu creio no que a palavra de Deus diz. Ele sustenta a minha casa. A matemática de Deus não cabe no Excel. Não cabe. Ela é muito maior do que isso. Eu tive uma experiência muito interessante nos meus primeiros meses de casamento. Quem casou sabe aí que os primeiros meses normalmente são, né, bem apertados, assim. A gente começa a pagar a conta. Eu descobri que tinham cartas
Morava nos meus pais, não recebia carta nenhuma. Eu casei e comecei a receber um monte de carta. Carta de luz, de água, condomínio, telefone, tudo isso, né? E nos nossos primeiros meses nós tivemos um imprevisto. É uma situação longa, que tive que desembolsar um valor muito grande no primeiro mês de casado. E eu, engenheiro, organizado, tive que ver a minha planilha no Excel. Eu ainda tenho, tá? Não estou menosprezando isso, mas era gráficos, tal, e a minha confiança estava ali, na minha organização, no meu planejamento, na minha instrução financeira. E aí Deus me deu uma rasteira no primeiro mês de casado. Ele disse, tu precisa aprender a confiar em mim. E aí naquele momento eu tive que aprender a andar em fé, junto com a minha esposa. E eu me lembro até hoje. Faltava uma semana dentro do mês. Uma semana dentro do mês. Eu tinha R$40 na carteira. Nesse momento, o que eu vou crer? Tirei a minha esposa da casa dos pais dela para ela passar fome. Não vai dar. Eu sou um péssimo marido. Ou eu posso crer no que a palavra de Deus diz. Que Ele vai me suprir. Eu não sei nem como. Um irmão disse, Deus me mandou te dar um presente. Naquela semana. Ele me deu um envelope. Deus podia... Não precisava ter feito isso. Mas Ele quis me mostrar no primeiro mês de casamento de que o meu sustento não vinha do meu bom trabalho, da minha organização, do meu planejamento. Não que eu não tenha que buscar um bom trabalho, não que eu não tenha que ser organizado ou que tenha que ter planejamento. Mas a minha confiança não está ali. Sabe por quê? Porque se estiver ali, no meio da dificuldade, a gente vai se abalar. Lembra das nossas emoções, das circunstâncias? Então se a minha confiança está nisso, quando isso não estiver certo, nós nos abalamos. Mas se a minha confiança está no meu Deus, que supre todas as coisas, que diz buscar em Mateus 6,33, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, alimento, vestimento, vão ser acrescentadas. Se eu creio nisso, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer. É simples. Vamos outro exemplo, tentação. É impossível vencer aquele pecado, é impossível vencer a impureza, é impossível dizer não para aquele colega que vem me pedir para ficar com ele, é impossível dizer não para a pornografia, é impossível dizer, é impossível, aí a gente fica, impossível, vivendo no que a gente pensa, nas setas que o inimigo lança na nossa mente. Eu posso decidir crer nisso, ou eu posso decidir o que é. O que a palavra diz? Nenhuma tentação cai sobre nós que nós não possamos ter vitória. A palavra fala em Hebreus 2,18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 4:14-16 fala que nós podemos, portanto, nos achegar confiadamente junto ao trono da graça para buscarmos socorro em ocasião oportuna. Quando eu estou sendo tentado, Senhor, agora é uma ocasião oportuna, me socorre. Sabe o que acontece? Ele socorre. Ele socorre, mas aí a gente crê, não vai dar, não vou conseguir, é muito difícil, aí a gente cai. Porque a gente está dando mais bola para aquilo que a gente pensa, que os nossos colegas falam, aquilo que nossas experiências, eu já sei que eu não consigo vencer. Nunca consegui. Tu entende que tu está dando mais bola para aquilo que tu viveu do que aquilo que o Senhor diz? Eu preciso me apropriar que em Cristo eu sou mais que vencedor. Romanos 6 fala, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós os que para ele já morremos? Ou porventura ignorais que todos vós que fostes crucificados em Cristo fostes crucificados na sua morte? Nós já morremos com Cristo. Morto não fala, morto não tem vontade, morto não se levanta do caixão e diz, eu quero atender minha carne. Eu já morri com Cristo, eu não presto mais para o pecado. E quando eu me aproprio dessa verdade, sabe o que acontece? Eu sou livre do pecado. É muito prático. Lutas na minha vida, estou com lutas em tal área, lutas na incredulidade. Inclusive, na incredulidade, quem é o autor e consumador da fé? Então talvez vocês estejam agora lutando com um espírito de incredulidade para aquilo que eu estou falando. Pode ser. E aí vocês podem escolher agora.
Eu vou crer que isso é mentira? Que isso não é para minha vida? Ou eu vou crer no que a palavra de Deus diz? E eu posso me apropriar que é Ele quem me dá fé. Ele é o autor e consumador da fé. Então, até para crer na palavra de Deus, nós dependemos dele. Posso crer nas lutas, ou posso crer que em Cristo eu já sou mais do que vencedor. No mundo passais por aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Então, quando eu sofro aquela pressão no mundo, eu posso crer que não tem jeito, que eu preciso ir com o mundo mesmo. É assim mesmo, não tem como lutar contra. Ou eu posso crer no que Jesus disse. Ele disse, eu já venci o mundo. Sabe o que acontece? Nós somos livres da luta. Uma situação de desespero, de dificuldade. Eu me lembro até hoje, uma vez que eu fui compartilhar uma palavra com irmãos em Santa Cruz. A palavra mais difícil que eu fiz na minha vida, eu tinha recém feito uma cirurgia. E eu estava assim, com uma dor no corpo. Eu tinha feito 2 dias antes. Mas eu tive que fazer a cirurgia e eu estava com dor no corpo para ir, sabe? E eu ia ter que ficar ministrando na frente. Eu não queria cancelar com os irmãos lá, era com os jovens e adolescentes. O que eu posso crer? Está doendo. Não vou ter força para compartilhar a palavra. Vai ser um desastre. Porque se depender de mim, vai ser um desastre. Ou eu posso crer que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. A alegria do Senhor é minha força. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então eu decido crer. Eu vou crer que é na minha fraqueza que ele se manifesta muito mais. Sabe o que ele faz? Ele se manifesta. Dúvidas e incertezas quanto ao futuro. Quantos aqui têm dúvidas quanto ao seu futuro? Quem não levantou a mão aí tem, né? Todo mundo tem um pouquinho, né? Com quem que eu vou casar? O que eu vou estudar? O que eu vou trabalhar? Será que? E no que eu vou servir na igreja? A gente tem essas dúvidas. O que eu posso crer? Nas dúvidas e nas incertezas, ou no que Salmos 37 fala, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não sei o que vai ser de mim, ninguém vai querer casar comigo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sei que a maioria de vocês já pensou isso, que eu pensei bastante nisso também. Já era, não tem solução para mim. Sabe o que ele diz? Confia no Senhor. Entrega para Ele. E aí a gente encontra repouso, encontra descanso. É por isso que Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A nossa alma é uma coisa, é coisa ruim, a gente se agita, a gente não sabe o que vai ser daqui, e aí se a gente viver pela nossa alma, a nossa vida vai ser um caos. Mas se eu decido viver naquilo que é estável, sólido, firme, a rocha, daí não tem erro. Pode ser que não seja de acordo com aquilo que eu planejava, que eu queria, mas sabe o que eu tenho aprendido? Ele nos surpreende. Ele tem prazer em nos surpreender. É muito além. A palavra fala em Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que já opera em nós. O poder dele já opera em nós. A palavra fala, inclusive, que já opera em nós porque a presença do Espírito Santo, a graça de Jesus, que nós vamos ver amanhã, de manhã, se Deus permitir, já opera em nós. É muito prático. Vestibular. Quantos vão fazer vestibular aqui? Ou já fizeram, ou querem fazer, ou querem entrar no curso técnico, ou quem está no ensino médio ainda? Levanta a mão. Então vocês vão passar por um desafio de escolher no futuro se vão ou não, né? Tem que fazer o que Deus manda, não o que a gente acha que é certo. Né? Deus pode dizer, não, não faz nada. Ou ele pode dizer, não, faz um curso técnico. Ou ele pode dizer, não, faz uma faculdade. Ou ele pode dizer, larga tudo e vai para a África. Né? A gente tem que estar atento naquilo que o Senhor quer, não naquilo que a sociedade impõe, naquilo que eu acho que é certo. Né? O normal é, não, vamos continuar estudando para
procurar uma profissão e tal, mas nós não podemos nos limitar numa caixinha, porque Deus não está numa caixinha. Ele é muito grande. Mas vem as dúvidas. Vou passar no vestibular? Mas é uma prova muito difícil. Será que eu... Sabe o que Tiago 1,5, esse versículo para mim foi demais. Quando eu descobri, caçador de versículos, quando eu descobri esse versículo, Tiago 1,5, olha o que ele diz. Se alguém, porém, necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, nada lhes esconde, e se ele há concedido. Não, peraí. Se está escrito todos, eu estou no todos, né? Então é para mim também. Vamos lá, então ele está dizendo, se alguém precisa de sabedoria, pede a Deus que a todos, ao Daniel também, ele vai dar liberalmente. Cara, temos que confiar no que a palavra de Deus diz. Então não vou estudar mais, né? Não é assim, né? Existe uma parte nossa que Deus pede. Por quê? Porque nós temos que viver fazendo o que Ele manda. Nós temos graça, vamos ver amanhã de manhã, para viver aquilo que Ele pede que nós vivamos. Se a gente tenta viver algo que Ele não pediu, é só desgraça, né? E aí falta graça. A graça é para vivermos aquilo que Ele pede para nós vivermos. Então, vocês estão entendendo? Estou quase concluindo aqui. É sempre uma decisão. Crer na palavra ou crer em todo o resto. Cura física. Satanás não pode colocar sobre nós o que Deus já colocou sobre Cristo. Isaías 53, 4 e 5 fala: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele já levou a enfermidade. Pode ser que eu ainda não vi, mas Ele já levou. Ele já levou. Alguns outros versículos sobre cura. Bendize, Salmos 103, 2 a 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. A gente não pode esquecer dos benefícios da palavra. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e livrou-lhes do que era mortal. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Nosso corpo, vamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Será que cheio de enfermidade? Eu não quero glorificar a Deus com o nosso corpo são, crendo mais do que a palavra diz, do que no que médicos e enfermidade diz. Êxodo 15, 26. Pois eu sou o Senhor que te sara. Lucas 6, 17 a 19 diz: e curava a todos. É um fato de Deus que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, e por Ele nós já fomos sarados. Nós precisamos crer. A minha esposa, ela é professora de educação física. Queria muito que vocês conhecessem ela. Ela é professora de educação física, ela sempre fez esportes. Ela fez ginástica rítmica, professora de ginástica rítmica durante anos. Ela teve campeonato de handebol, por aí, então ela sempre gostou muito de esportes. E quando nós casamos, ela, logo depois, no primeiro mês de casado, ela começou a sentir dores muito fortes em todo o corpo. Não existia uma parte do corpo dela que não doesse. Sabe quando tu encosta em alguém, doía. Ela acordava chorando de dor. Nós começamos a procurar médicos, um monte de médicos. E ela foi diagnosticada com uma doença que não tem nem certificado ainda essa doença, que se chama fibromialgia. É uma doença que ela não tem uma explicação lógica, mas elas são dores por todo o corpo. Os caras dizem um monte de explicações do que, por que pode ser, mas ela não tem cura. Ela teria que viver a vida inteira com as dores. O máximo que acontece é a pessoa aprender a conviver com a dor. Existem grupos de ajuda para pessoas com essa enfermidade, porque elas tendem a se matar, porque a dor é tão grande
que essas pessoas não aguentam acordar e dormir com dor. Os médicos disseram que ela não poderia ficar grávida porque ela não ia aguentar o parto de tanta dor. Ela não ia aguentar o peso de uma barriga nas costas de tanta dor. Nós já estávamos há 1 ano e meio. Antes de casar, eu corria com a Thierry. A gente ia para a praia e corria juntos. Nós fazíamos exercício juntos. Durante o primeiro ano e meio do casamento, nenhuma volta na quadra. Por causa das dores. Depois desse diagnóstico, eu falei, não pode ser. E foi nessa época que Deus abriu os meus olhos para entender o que era fé. Eu não entendi o que era fé. E um dia eu chamei a Thierry, em dezembro de 2014. Eu disse para ela, Thierry, tu já foi curado. Tu só ainda não viu. Eu ainda não vi. Eu sei que está doendo. Você não sabe o quão difícil foi para mim. E a minha esposa todos os dias com dores. Mas nós decidimos que nós íamos acordar todos os dias e louvar o Senhor pela cura que Ele já tinha derramado sobre ela. Eu só ainda não tinha visto. Todos os dias de manhã, ela acordava com dor. Nós levantávamos nossos braços e dizíamos, Senhor, obrigado, porque Tu já curou a Thierry. Nós começamos a recitar esses mesmos textos que eu li para vocês agora. Senhor, obrigado, porque Tu já tomou sobre si todas as pisaduras da Thierry. E por ela e por Ti, ela já foi curada. Obrigado, Senhor. E ela levantava os braços doendo. Obrigado, Senhor, porque Tu já me curou. Nós ficamos 1 mês, todos os dias fazendo isso. Até que em janeiro, ela acordou, ela disse, Dani, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. O que eu estou falando para vocês não é algo que eu li. Não é algo que eu acho que funciona. É algo que eu vi. Mas eu criei antes de ver. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Sabe por que às vezes não acontece? Porque a gente não pede e não pensa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Se eu não peço nada de novo, infinito vezes zero, é zero. Nós precisamos clamar diante de Deus e nos apropriar dessas verdades, dos fatos de Deus. Em fevereiro daquele mesmo ano, eu pude correr com a minha esposa na praia. Eu pude matricular ela de novo na academia. Em 2016 ela ficou grávida. E contra tudo o que todos os médicos disseram, nós temos hoje um gurizinho lindo, saudável. Vocês entendem que são 2 opções? Ou crer no que o mundo diz, no que eu penso, no que eu vejo, no que eu sinto, ou crer no que a palavra de Deus, que é a verdade, diz. E muitas vezes nós oramos e o Senhor opera a cura, mas o inimigo ele é muito sujo e ele nos ataca de novo. Algumas enfermidades são totalmente espirituais, algumas são químicas mesmo, algumas são físicas, mas algumas são totalmente espirituais. É um ataque do inimigo sobre as nossas vidas. Às vezes nós repreendemos, aquilo passa e aí o inimigo ataca de novo e sabe o que a gente acha? Não deu certo. E aí a gente retrocede na fé. Vocês lembram que Jesus, na tentação no deserto, quantas vezes ele teve que repreender o inimigo? 3 vezes. Não foi na primeira que ele foi embora. Ele repreendeu 3 vezes. Mas tem uma hora que vai sair. Então, às vezes, nós precisamos insistir um pouquinho mais. Quantos já ouviram falar desse irmão Torben da Dinamarca, que tem sido usado por Deus para despertar em nós esse desejo de irmos e curarmos os enfermos na rua? Quantos já ouviram falar? O Senhor tem chamado esse irmão, se chama Last Reformation, o nome do movimento que eles têm feito, e eu não estou
falando de homens aqui, porque na verdade o que ele tem dito é o quê? Você fazer o que a palavra diz que a gente tem que fazer. Só isso. Ele tem tido cara de pau de ir pra rua e fazer isso. E esse irmão teve conosco, teve com alguns irmãos nossos que testemunharam no retiro. André, Neto, podem testemunhar o que eu estou dizendo. E eles testemunharam que estiveram com esses irmãos em Campina Grande e foram pra rua com esse cara. E uma hora eles estavam no telhado de uma casa, no terraço, assim, orando por uma senhora que estava enferma. E o cara começou a orar. Começou a orar, mandando embora aquela enfermidade, crendo. E aí ele perguntava, já passou a dor? Aí ele dizia, não. Aí ele orava de novo. Mandava embora de novo a enfermidade. Já passou a dor? Não. Orava de novo. Já passou a dor? Não. Chega um momento que o pastor, o Samuel Farias, testemunhou, eu comecei a ficar com vergonha dele. Vergonha por ele. Eu queria que aquela mulher não fosse tão sincera e dissesse, passou, e vai embora, porque o cara ali está constrangido já. Esse irmão virou para eles e disse, às vezes a gente precisa insistir um pouquinho mais. Ele orou mais uma vez e essa mulher foi curada. Fé não se baseia nas nossas experiências, nem nas circunstâncias, nem no dar certo ou dar errado. Fé se baseia em crermos na palavra de Deus. E às vezes, sabe o que acontece? Nós cremos que Deus pode curar. Mas será que Deus quer curar? Aí sabe como é que a gente ora muitas vezes? Eu já fiz isso milhares de vezes. Senhor, se tu quiser, cura essa pessoa. Sabe o que acontece aí? Matou a fé. Matou a fé com essa oração. Senhor, se tu quiser, em nenhum lugar da palavra ele diz que ele não quer. Pelo contrário, ele diz que ele já fez. Existe um lugar da palavra no Novo Testamento, isso está em Lucas 5, se alguém quiser anotar. Aconteceu, Lucas 5, 12 e 13. Podemos abrir? Lucas 5. Lucas 5, para a gente concluir aqui, versículos 12 e 13, fala o seguinte: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, ele suplicou-me, Senhor, se queres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. Fica limpo. Esse é o único lugar onde foi questionado se Jesus queria ou não curar alguém. E sabe o que ele disse? Eu quero ser curado. Nós temos que nos apropriar da verdade, não duvidar da palavra de Deus. Então nós oramos, Senhor, cura. Senhor, obrigado porque tu já me curou. Eu me aproprio da tua cura, eu te louvo pela tua cura. Eu não duvido que tu quer me curar. Mas o fulano faleceu. Esses dias teve um filho de um irmão nosso. Ele tinha 2 anos. Ele tinha síndrome de Down. Eu acho que era síndrome de Down, era alguma síndrome. E ele estava com um problema no coração, e ele foi internado, e ele tinha horas de vida. Eu criei tanta força que aquele guri ia ser curado, que ele ia ser levantado. Aquele menino faleceu. E eu fiquei com uma bronca com o Senhor. Eu parei e disse, Senhor, por quê? E ele me disse, porque eu quis ter ele do meu ladinho. Ele continua sendo Deus. Porventura virá a infidelidade do homem desfazer a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Nós não conseguimos entender o Senhor. Nós estamos limitados, nós estamos presos no tempo. O que Deus me disse é que aquele menino tinha completado a carreira dele. E nós só precisamos partir se nós tivermos completado a nossa carreira. Então, se por algum motivo nós ainda estamos respirando aqui, é porque nós ainda não completamos a nossa carreira. Tentaram matar Paulo várias vezes e não conseguiram, até que ele disse, completei a minha carreira, guardei a fé. Jesus também. Tentaram várias vezes, até que Jesus disse, está consumado. Então existe um momento onde nós completamos, mas até que Deus tenha feito com a nossa vida tudo o que Ele quer fazer, ninguém precisa ir. Ele continua sendo Deus.
fé não se baseia nas circunstâncias, no ter dado certo ou não. A minha luta naquele momento com essa história desse menininho foi não perder a fé para todo o resto. Porque eu sou muito fraco. E Deus disse, eu continuo sendo Deus, né? Não é porque deu certo ou não aos teus olhos, a minha vontade soberana, mas continua crendo na minha palavra. Nessa manhã, por misericórdia de Deus, que nós tenhamos nossos olhos abertos, nossos olhos espirituais abertos para compreendermos a verdade. E mais, nos apropriarmos dessa verdade. E eu queria convidar vocês a se colocarem de pé, porque nós vamos orar agora.